Olá, meu amigo da TVRM, estamos aqui novamente com o nosso Tribuna do Esporte, que tem dado o que falar, mas nós somos aqui para contar para vocês a história de tudo que está acontecendo aí no futebol. E olha, tem cada uma, mas tem cada uma, principalmente aquele goleiro do Vitória, viu? Que espetacular aquele goleiro. Mas nós vamos comandar aqui o nosso Tribuna do Esporte, hoje feliz da vida, porque é o dia marcado para a gente interagir com você. E com certeza você também tem aquela vontade que chega terça-feira para nos criticar. Tem crítica aqui para nós hoje, vamos lá. Vou começar de que lado hoje? Daqui. Não, doutor tá mais impecável. Começa com o doutor. Doutor. Alinhado que só meio fio. Tudo bem, doutor? Que bela camisa, Fernandinho. Bela camisa, obrigado, bela gravata. Obrigado, presidente. Esse obrigado. aqui é o nosso esteio aqui no nosso tribuna. A gente pode falar o que quiser aqui, que o doutor é ele. Ele entende de lei. Muito obrigado, presidente. Obrigado, professor. Mais uma vez, é um prazer estar aqui para discutir o futebol, as andanças do futebol por aí. Muito obrigado, uma boa tarde, quase boa noite, tá bem? Muito calor, embora eu esteja aqui de gravata, é porque eu estou vindo de trabalho e vou voltar para o trabalho. É porque o senhor vai defender o Zezinho hoje, e o Zezinho já está ali esperando para indicar. Muito obrigado pelo convite. Você viu que ele arrumou uma tabula? Vi. Está parecendo um... e passou também, né, um trator, e ele tá mais firme, não está soltando muita poeira não, né? Não, eu achei interessante aí. E daqui do meu lado, meu amigo professor João Bosco, intelectual esportivo. Rapaz, hoje, logo cedo, um clube lá em Tabatinga que eu frequentei durante 30 anos. Deixa eu só te perguntar, De adolescente. quantos anos você tem? Dia 5 de setembro vou fazer 70. Então dá, 30 anos dá, né, doutor? Aí, hoje, logo cedo, o clube fechou, né? Aí virou aquele matagal que o Rigberto Artus comprou, derrubou tudo, piscina, tudo. Aí a justiça mandou ele construir, ele decretou falência, aí lá só tinha mato. Hoje o sítio amanheceu pegando fogo. E perto do clube tem uma série de apartamentos, lojas. Eu fiquei olhando aquilo numa tristeza, cara. Como o Brasil, as entidades se deterioram, né? Esses clubes brasileiros aí, tudo estava deteriorado por causa das finanças, né? Os clubes sociais, todos também se deterioraram por causa das finanças. Mas eu quero falar o seguinte, já que você falou que nós recebemos muitas críticas positivas e negativas, eu acho que para mim toda crítica é positiva. Porque se eu estiver ruim, eu procuro melhorar. Se eu estiver bom, eu procuro ser melhor ainda. Eu vou falar uma frase aqui do Shakespeare. Shakespeare. O homem da dramaturgia. O Shakespeare falava: se você é meu amigo, eu estou em seu coração. Se você é meu inimigo, eu estou na sua mente. Aí vai depender de você, como você vai se relacionar comigo. Boa tarde, quase noite. Um abraço para vocês, internautas. E eu vou falar mais uma coisa, uma frase espetacular. Se você é meu amigo... Eu não tenho frase. Hoje eu não tenho frase. Mas eu tenho aqui. Se você é meu amigo, você é meu amigo. Se você for meu inimigo, eu sou seu amigo. Que beleza! Mas em outras palavras é isso que o Shakespeare faz. Está na sua mente. Você está no coração da pessoa do que a crítica é o seguinte, o Gilson, ele não falou nem da onde que ele é, mas ele falou aqui, vocês vivem muito passado,
vocês precisam se atualizar mais. O futebol hoje é resultado. Começa aí, doutor, nossa defesa. O senhor que é um advogado nosso. Gilson, primeiro, muito obrigado por você fazer essa referência aí. É sinal que você está assistindo. Você assiste, pode mandar suas mensagens e nós vamos procurando corrigir na medida em que o nosso conhecimento vai se expandindo. Só para dizer o seguinte, que as referências que nós fazemos aqui do futebol do passado, porque vivemos e vivenciamos o futebol daquela época. Não sei a sua idade, eu completo agora na sexta-feira 76 anos, dos quais muito bem vivido, com muito trabalho, com muito esforço, graças a Deus. E o que vimos no futebol, talvez você não tenha visto o que nós vimos no futebol. E o que acontece? Quando nós falamos do futebol do passado, nós fazemos uma comparação do futebol do passado com o futebol do presente. E não conseguimos plenamente, ou a todo momento, fazer uma correlação capaz de dizer que o futebol atual é bem melhor do que o futebol do passado. Não consigo ver assim, embora reconheça que os clubes do Brasil e do exterior, especialmente da Europa, são excelentes times de futebol, clubes porque tem um grande plantel, tem uma remuneração invejável para os atletas e para aqueles que dirigem o futebol. Na nossa época, que assistíamos o futebol presente ou pela televisão ou ouvíamos pelo rádio, na nossa avaliação, Gilson, temos a impressão que a gente, por enquanto, vai ficando com o futebol do passado. Oxalá o futebol atual consiga ter craques, como nós vimos no passado, que eu vou deixar de citá-los aqui, porque eram muitos, e alguns tanto jogaram e ganharam pouco dinheiro, alguns estão pobres, outros morreram na pobreza, e muitos não conseguiram angariar fortunas ou receitas para que pudessem lhes dar uma vida mais digna e mais tranquila na idade em que eles estão avançadas. Por quê? Porque o futebol no passado, Gilson, ele não vivia só de recursos, não se pensava apenas e tão somente na retribuição financeira, como os grandes times do mundo atualmente e muitos deles aqui no Brasil. Então fica esse meu registro aí para você, apenas, não é desabafo, é apenas um esclarecimento daquilo que eu penso e eu acho também que é o que pensam o presidente Newton e o professor João Bosco. E eu ainda vou mais além, porque o time do passado, os jogadores do passado, julgava pelo amor à camisa. Hoje, você notar aí, Gilson, esses jogadores aí, todos são mercenários. Eu não queria dizer essa palavra não, mas são mercenários. Só joga, os caras saem lá da Europa, vêm defender a seleção do Brasil aí. Se ganhar, ganhou, não ganhou, ele está levando é o dele. Antigamente não tinha disso não. E eu quero fazer uma comparação. Não é, doutor? Não é, professor? Um minuto a mais apenas. Quero fazer aqui uma comparação. Eu não sei para qual time você torce, mas eu quero fazer uma comparação. Deve ser Flamengo. Não sei. De um jogador, um excelente, um bom jogador, que saiu agora do Brasil e acabou fazendo. Vou aqui desafiar. Quem é esse jogador? Provavelmente nem o pai dele, ou provavelmente o avô dele, tenha visto o jogador inglês, o Bob Charlton,
que ele disse que se pautou, sempre ele se pautou no jogador, no Cristiano Ronaldo e no Bob Charlton, que é aquele meio de campo, o jogador de cabeça de área. Pouquíssimas vezes ele ia ao ataque da seleção inglesa. O Bob Moore morreu recentemente, era o lateral esquerdo, a quem cabia a triste missão de marcar o Jairzinho na Copa do Mundo de 70. Então, eu quero fazer esse registro aqui de que o Hendrick disse que ele sempre se pautou no Cristiano Ronaldo, aí sim, que era um meio atacante, e no Bob Charlton. Acho que ele deve ter feito uma pesquisa minuciosa e cansativa para ele chegar a essa conclusão. Porque Bob Charlton não era atacante. Ele não era atacante. Ele era um meio de campo que, de vez em quando, ele chegava até a área do adversário. Então fica aqui o meu registro para os internautas, presidente, a respeito dessa declaração do Hendrick lá. Acho que a pesquisa dele foi furada. Tá bem, professor? Foi pesquisa do WhatsApp. Não, e o Google foi lá, deixa eu ver aqui quem rapidinho, não quer pegar jogador brasileiro. Depois da excelente explanação aí do nosso doutor, do nosso presidente, eu gostaria de fazer uma comparação, porque às vezes no Brasil, às vezes eu falo que o grande problema do brasileiro é não ter cidadania. E por que eu falo isso? Vamos lá. Em Portugal tem o Benfica e o Porto. E o Sport. Mas os dois times mais populares, quem é o Benfica e quem é o Porto? Benfica era o time da ditadura de Salazar. Quem era o Porto? Era o time do povo. Time do povo. Na Espanha, o Real Madrid era o time do Franco, ditador. Quem era o time do povo? Barcelona, da Catalunha, que muito tempo ficou tentando ser independente da Espanha. No Brasil, quem era o time do povo? O Palestra Itália, que virou Cruzeiro, ou Galo? O Galo. No Rio Grande do Sul, quem era o time do povo? O Grêmio, que o pessoal vem da Revolução Farroupilha, ou o time do povo, que é o Colorado, que as pessoas levavam um tijolo para construir o estádio. No Rio de Janeiro, quem é o time da elite? É o Fluminense. Quem é o time do povo? O Flamengo. Dito isso, a gente pega toda a história e vê que não tem jeito de você falar de futebol sem falar do passado, cara. Porque se você pegar o Zagallo foi o primeiro treinador do Brasil que declaradamente jogava só no contra-ataque. Por quê? Ele tinha a flecha e o arco. Se você tem duas flechas, igual Jairzinho e Pelé, e tem dois arcos, igual Rivelino e Gerson, você pode jogar no contra-ataque. Hoje o Fluminense só tem o Ganso lá, que eu acho que não é nem um Bodoque. O Flamengo, quem é que o Flamengo tem? Ninguém mais. Tinha o Everton Ribeiro lá, não. Então, não tem jeito de você falar de futebol de hoje sem falar no passado. Se você pegar o Flamengo hoje, o Flamengo é um time que joga basicamente marcando por pressão. Quando perde a pressão, joga no contra-ataque. O Palmeiras joga no contra-ataque. O Vojvoda do Fortaleza joga no contra-ataque. Quem são os treinadores no mundo que têm solução ou tentam solução por ter sinal do campo? Você pega o Joaquim da Alemanha, você pega o Ancelotti lá do Real,
você pega o Guardiola e aqui no Brasil você pega o Diniz. Os outros, todos os treinadores, é pressão no homem da bola, pressão para não sair da defesa e contra-ataque. Outro dia eu estava vendo o Palmeiras jogar, é um absurdo, é só chutão para frente e os caras correndo atrás da bola. Qual a novidade que tem naquele futebol? Então, novidade no futebol são esses treinadores que eu falei. O Diniz é com aquela loucura dele de tocar a bola dentro da área. Nenhum desses faz isso que eu falei. Só o Diniz que faz aquela loucura de tocar a bola dentro da área. Os outros são menos malucos, mas primam também para o bom futebol. Agora, o doutor falou aí de jogadores excepcionais. O Vinícius talvez seja uma pesquisa, porque o primeiro jogador do mundo que não tinha posição chamava-se Johan Cruyff, porque ele jogava no carrossel holandês. Tinha hora que ele estava lateral direito, lateral esquerdo, volante, meia direita, meia esquerda, ponto esquerdo, centroavante. Era um carrossel que girava. Fora isso, não teve novidade nenhuma no futebol. Então é muito difícil você falar de futebol sem você falar que o passado é a referência para o jogo de hoje. E vou mais além ainda. De novidade no futebol, tirando esses treinadores que eu falei, todo mundo faz uma crítica que eu também faço ao Guardiola. Quando você faz um gol, não interessa se ele foi trabalhado, se ele foi de bola parada, se ele foi de escanteio, se ele foi de falta. O interessante é que você fez um gol. O Guardiola, o Diniz e esses treinadores que eu falei, eles querem um jogo elaborado. Mas no futebol você não ganha só de jogo elaborado. Você ganha também com contra-ataque, com gol achado, com gol contra, etc. Entendeu, doutor? Então, no meu ponto de vista, é resultado. Futebol é resultado, sim. Você que ganhou vai comemorar. Você que perdeu, bota a viola no saco e vai para casa desinchar a cabeça. Mas também tem o futebol prazeroso e tem o futebol planejado. Pois é, eu só acho que o doutor quer uma réplica aqui. Eu queria falar só o seguinte. Eu vi a notícia agora, hoje ainda, o Mourinho está ensinando os jogadores. Vem cá, isso aí é novidade, ensinando os jogadores a cair. Cai, pelo amor de Deus, finge aí lesões para eles ganhar tempo. Isso é futebol, doutor? Não é. Vamos lá com a réplica. Não, eu só queria, em relação a isso que o professor Bosco disse, que futebol é resultado. Não abro mão disso, professor. Sim, sim. Futebol é resultado. É bola na rede. Tanto é verdade que nem sempre, e as partidas têm provado isso, o time que tem mais tempo de posse de bola, nem sempre é o vencedor da equipe. Tem hora que o time tem 70% de posse de bola, o outro tem 30%, o outro vai lá e marca um gol. Mas não foi isso que eu falei. Eu falei que tem um futebol elaborado, não é futebol de posse de bola. Aquele futebol que o Mano fez lá contra o Grêmio, de 10 toques aqui na defesa. Não, pois é. Aquilo lá para mim não é futebol, não. Mas eu estou me referindo assim, que nem sempre a posse de bola caracteriza o melhor time em campo. Porque, para mim, o melhor time em campo é aquele que... não adianta. Copa do Mundo de 82, o Brasil foi considerado a melhor seleção na época, no entanto, foi desclassificado. A Holanda perdeu para a Alemanha. Então é bola na rede. Bola na rede. É bola na rede, tá bem? É pancada, é chute forte, vai bater o pênalti, como o Guilherme foi bater o pênalti no sábado, lá contra o quem lá? O jogador do Botafogo bateu mal pra caramba. Bateu mal também, o jogador do Botafogo. Pênalti é aquilo que o Oswaldo bateu o outro. Pancada, dá uma pancada. Se não é, o Cruzeiro só buscou que ele jogou, tem aquele jogador medíocre, em vez de ele dominar a bola, ele estava jogando baralho. Esqueceu da bola. Então, eu tenho esse ponto de vista. Para mim é o seguinte, não adianta.
toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá. Não vai lugar Vamos deixar até de lado o jogo elaborado sobre o qual se referiu o professor. A Holanda tinha um jogo elaborado. Então, mas o Real Madrid... Mas balançava a rede. Mas o jogo elaborado tem que ter o jogador pronto para e vertical. Tem que ter um jogador especialista ali naquele negócio. Eu completar só dizendo isso. Deixa eu só te perguntar. E fala pro Gilson que a gente gosta que você manda esse tipo de questionamento pra gente. É bom, enriquece aqui a nossa... E vamos aprender. Vamos aprendendo. Só falando do Cruzeiro, ontem aquele goleiro também, o Lucas Arcanjo, ele ontem vai ganhar uma estátua lá, porque o que ele defendeu de... E o gol Puskas? Pois é. Aquele lá eu vou te contar. Coitado do Cássio. O meu papai não disse. Hoje que eu tô voltando, o cara acerta o chute dele. Pelo amor de Deus. Nem o doutor lá em Taquaral, que levou uns 30 gols, ficou um pouco desanimado. 5-0 dos meus desnorteados. Deixa eu só fazer, ainda em cima do que o Gilson está falando aqui, para a gente completar essa pauta aqui, deixa eu só perguntar a vocês. Porque está falando aqui que hoje o jogo, ainda passa o cara lá, doutor, matador tudo agora, doutor. Cancela. Pelo amor de Deus. Aí, o Gilson aqui está falando que o futebol hoje é resultado, né? Tudo bem, nós acabamos de falar. Acabamos de falar. E agora eu quero aproveitar isso aqui e perguntar o seguinte. O campeonato hoje, pontos corridos, é tão emocionante como o anterior, o mata-mata? Deixa eu responder, pode. Eu sou do tempo que eu acompanhava o campeonato carioca, campeão do primeiro turno e campeão do segundo turno e ia para a final. Eu comecei a torcer para o Fluminense em 1963, a qual eu já me referi aqui à música Aquele Abraço, que todo mundo pensa que é uma música em homenagem ao Flamengo, e é uma gozação que o Gilberto Gil faz nos flamenguistas, no qual o Fluminense ganhou a final do Flamengo de 3-2, em 1963. Foi quando eu comecei a torcer para o Fluminense. O que eu tenho a dizer sobre... a pergunta mesmo é? Não, esse aqui eu formulei. Melhor hoje o campeonato corrido ou mata-mata? E aquele tempo o Flamengo ganhou o primeiro turno, o Fluminense ganhou o segundo e foi campeão. Em 1971, o Botafogo ganhou o primeiro turno, o Fluminense ganhou o segundo turno, a decisão contra o timaço do Botafogo, né? Era Brito, Leônidas, Carlos Alberto, Valtencir, Carlos Roberto, Gesso, Paulo César, Zequinha, Jair e Roberto. Era um timaço, né? Timaço em 71. O Zagallo tinha aposentado, era o Paulo César Caju. O Fluminense ganhou, o Birajara largou a bola numa disputa com o Flávio Minuano, o Lula fez o gol. Não, mas não é o Lula presidente. Não, é o Lula. por sinal, ele era pernambucano também. Depois, o Lula foi um dos poucos jogadores, depois de 30 anos, foi para o Internacional, o Lula e o Flávio. Eles foram bicampeão brasileiro pelo Inter, Lula e Flávio, depois que ele saiu do Fluminense. Então, foi decisão também do primeiro contra o segundo turno. No Brasil, o Chacrinha já dizia, nada se cria, tudo se copia. Copiaram o campeonato espanhol, o alemão, etc. Eu acho que num campeonato que você tem 19 rodadas no primeiro turno, 20 rodadas, 19 jogos e 19 jogos no segundo turno, é muito longo e passa por mudança de jogador, jogador que quebra, juvenil que sobe, jogador que aposenta, jogador veterano. Teria que ser campeão do primeiro turno versus campeão do segundo turno. Entendeu? Mas aí, como copiar... Jogos de ida e volta. Como vai fazer... Não, com 2 jogos. Aí, igual a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, sim, é um torneio. Então, na minha opinião, o campeonato de pontos corridos
continua como está, os 4 últimos vai para a segunda divisão, todas as divisões A, B e C tiravam o campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno, os dois. Se o time ganhar os dois, acabou o campeonato. O Caixa d'Água tentou reviver isso, mas o Caixa d'Água fazia uma confusão tão grande que ele queria ter renda, ele e o Eurico Miranda. Aí pegava o time que melhor classificado, pegou o time que ganhou 2 turnos e não foi campeão, porque jogou contra o melhor classificado. Então, na minha opinião, ponto corrido, concordo. Pontos corridos, concordo. Só que campeão do primeiro turno e campeão do segundo. Continua tudo como está. O time Aí tem a disputa final. aí na final. Então, Primeiro contra o segundo. e na minha... Primeiro Juntos os Primeiro dois lá no dos final dois para ver quem é o turnos. campeão. de cada turno. Primeiro de cada campeão, turno. e se o cara for campeão nos 2 turnos, já leva direto. para mim, seria o ideal. Tá bom. O doutor vai falar. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, concorda? Eu Segue o relator? Eu sigo o relator, mas eu só não sei se o professor concordou com o meu ponto de vista. O seguinte, é que os dois com melhores pontos em cada turno fariam 2 partidas. Ida e volta. Uma da casa do mundo. Exatamente, ida e volta. Bem, eu acho que seria mais emocionante. No tempo do mata-mata, eu acho que era A mais Copa do Brasil emocionante. tem que continuar do jeito que está. Eu acho que era Agora mais o campeonato emocionante. por ponto corrido poderia. E outra, eu acho também que é muito longo realmente aí o campeonato. Para não ter final, cara. Para não ter a final, realmente. A Solange Martins, Nilton, o que tem você contra o Botafogo? Você é frio você, hein? É porque eu falei que o Botafogo não vai ser campeão de novo. Não, o Botafogo vai ser campeão. Você continua insistindo que o Botafogo viu? Vai ter diferença, Solange? Solange. Eu acho que você está... Só a Solange, tá aí, eu olha acho que você está se referindo pelas afirmações do presidente sobre de isso que mesmo. o Botafogo não vai ser campeão. Isso ele falou também no campeonato de 2023. Ele falou várias vezes em que o Botafogo não seria campeão. Até que eu tive que trazer a picanha para a gente assar, porque eu perdi. O Botafogo não seria campeão. Até que aconteceu aquele fatídico jogo do Maracanã, em que o Palmeiras acabou, o Botafogo ganhando de 3-0, 3-1, me parece, e acabou ganhando de 4-3, né? Tomara que não aconteça de novo isso, Solange. Você deve ser botafoguense, está vivendo um grande momento, é um time forte, e eu vou falar aqui, se o presidente me permite, o professor, dois jogadores que estão me encantando na equipe do Botafogo. Um é aquele Luiz Henrique. E o outro é o Almada, que veio da seleção argentina. Novinho, né? Joga uma barbaridade aquele cara. Cabelo meio certinho. Joga bola, não tem dancinha. Joga pela esquerda, joga pela direita. E vocês observam o seguinte, que a maior arte de armação das jogadas dele vem do lado esquerdo. Ele consegue, ele leva a bola para lá, volta, vem se aproximando da intermediária adversária e ali ele bota um praticamente na cara do gol. Agora o Luiz Henrique também está jogando uma barbaridade, né? Ele deu um sufoco naquela equipe do Flamengo que eu estava com pena. O Wesley, né, que dizem que foi vendido para o Atalanta, quero até dizer para os torcedores do Flamengo que a ida dele para o Atalanta ainda não está com o martelo batido. Segundo a imprensa noticiou hoje, a documentação foi encaminhada pelo Flamengo para o time do Atalanta e agora está no aguardo de saber se o Atalanta de fato vai ficar com o Wesley. Se for verdade, até hoje, o Wesley praticamente nem viaja para enfrentar o Bolívar, né? Não é isso? Enfrentar o Bolívar. Ou, se viajar, provavelmente nem entra em campo. Se o Atalanta responder que está fechado, responder a documentação que foi encaminhada pela equipe do Flamengo e que
A saída também do Fabrício não está confirmada. Tá bem? Está aguardando o interesse lá do clube francês em relação ao time a equipe do Flamengo. Tá bem? Tá bom. Deixa eu falar aqui sobre... Eu só quero falar para Solange. Solange, eu não sou pé frio, não. Eu até gostaria que o Botafogo fosse campeão. Vai ser campeão, Solange, vai ser campeão. Sobre o fair play econômico, o Landim criticou muito o Botafogo, né? Mas quando o Flamengo tinha o único time no Brasil que teve durante 20 anos patrocínio da Rede Globo e da Lubrax, da Petrobras, foi o Flamengo. Time nenhum tinha, tá? Na época da ditadura militar, foi o Flamengo. Então, eu gostaria de falar sobre o Botafogo, sobre o Bahia, sobre o Fortaleza e sobre o Palmeiras. São esses 4 times. São os times que têm mais dinheiro atualmente, né? Incluindo o Flamengo e o Galo. E o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro ainda... Olha, ontem eu vou te ser sincero. Eu achei o Cruzeiro ainda um time de segunda divisão. Se o cara não fosse expulso lá, ia perder uns 4 ou 5. Estava perdidinho dentro de campo. E você viu você viu que demorou até os 30 minutos do segundo tempo para se reencontrar. Quer dizer, se o Vitória tivesse completo, tinha sido de 4. Mas futebol é isso que eu estou falando. Um campeonato longo desse, e o jogo também tem 90 minutos, está sujeito a isso. Né? Não é sujeito? É sujeito. O cara foi expulso lá de bobeira, azar dele. O que eu ia falar sobre o Botafogo, sobre o Bahia, sobre o Fortaleza e sobre o Palmeiras, é que todos esses times têm uma coisa em comum: a complexão física. Ontem eu assisti no Linha de Passe, um comentarista lembrou disso. Eu já falei disso aqui ao Caio. Há uns 5... Não foi o Jean Odd, do Linha de Passe. Há uns 5 programas atrás, o Botafogo me lembra os times do Inter do Rubens Minelli. Jogador com menos de 1,80 m não joga. Você viu o que aconteceu contra aqueles meninos do Palmeiras? O menino vinha lá, o cara, pum, ele saía do campo. Pum, torceu o joelho. Pum, machucou todos eles. A complexão física de um cara de 1,90 m, com 90 kg, contra um cara igual eu, de 1,70 m, com 65 kg, é um Fusca batendo numa carreta, cara. A complexão física. Aí ontem o Geode falou, são times que têm, ao contrário do Flamengo. O Flamengo contrata o jogador, que é estrela. O Botafogo contrata o jogador alto e forte, que pode se tornar estrela. Isso é verdade. Foi a primeira vez que eu vi um comentarista fazer referência. E aí o Gilson aí sobre o passado, quem fazia isso era o Rubens Minelli e o Enio, lá do Rio Grande do Sul. Enio Andrade e o Rubens Minelli. Jogador, lateral, todo mundo tinha lateral baixinho. O lateral do Enio Andrade era o Paulo Roberto, tinha 1,90 m. Ele foi ser treinador do Vasco, lateral do Vasco era o Orlando Lelé, 1,85 m. Jogador baixo lá na área é pedir para levar gol. Ontem o Cruzeiro só mudou o jogo porque botou o Brandão lá. Isso foi verdade. Então, eu gostaria de parabenizar aqui o Jean Odd, porque foi o único cara que eu vi, desses caras tudo que jogou bola, desses comentaristas todos que falou. Esses times, eles têm uma complexão física. Olha o meio de campo do Palmeiras, cara. Zé Rafael, aquele Richard Rios, tudo cara encorpado, cara. Então, Gilson, é o seguinte, não tem como não falar no passado. Eu acho até que o Gilson é rapaz novo, jovem, né? Deve ser torcedor aí desses times aí. Você me criticou, agora eu também posso te criticar. Eu quero saber o João Paulo. O João Paulo tá falando aqui pro doutor aqui, ó. Doutor João Paulo falando pro doutor aqui.
O Palmeiras, doutor, já está em terceiro e ainda estamos com 23 rodadas. E o Santos, hein? Atrás do Mirassol. Tem que reagir, doutor. Atrás do Mirassol, doutor. Não desfazendo. Resposta? Pode. João Paulo nasceu para pegar no pé do doutor. É igual eu com aquele presidente da federação, da CBF. Olha o bicho ruim. João Paulo, olha. Com toda a razão, João Paulo. Só quero lembrar uma coisa, o seguinte, que o Palmeiras, no ano passado, foi o melhor time. Ele começou esse ano ganhando de todo mundo, chegou ao primeiro lugar e hoje ele está em terceiro lugar. Sobre o Santos, não há o que discutir, João Paulo. O Santos, que nunca deveria ter saído da Série A, foi uma má gestão, eu afirmo isso, porque toda a imprensa brasileira, e quem sabe até a imprensa mundial, atribui a queda do Santos para a Série B como a má gestão de um dos maiores clubes do mundo, conhecido mundialmente. Então, sobre o Santos, eu tenho que discutir. Caiu, amigo. Caiu, e está em segundo lugar. Em algum momento, ele esteve em primeiro, segundo, terceiro. Teve um momento que estava em quarto lugar. Mas você vai ver que ele vai se recuperar e vai acabar sendo campeão da Série B e voltar à elite do futebol. Em relação ao Palmeiras, você é um grande time, mas você não pode esquecer também que, apesar da excelente equipe do Palmeiras, ele tem tremido na base. Tanto é verdade que andou perdendo jogos por aí. E está em terceiro lugar da Série A, que não deveria estar acontecendo. É exemplo do time do Flamengo. Por quê? Porque são dois principais hoje time brasileiro e eu acrescentaria mais dois times. Um é o Botafogo e o outro é o Fortaleza. Grande time o Fortaleza. E tá eu bem? acho Então, que vai ser o campeão esse ano. Eu não arriscaria, eu prefiro aguardar até mais um pouco, até porque eu gostaria de ter alguns números da loteria para que eu ficasse rico. Tá bem, João Paulo? Então é isso. Mas continua nos assistindo, mandando suas observações, suas críticas. E se tiver algum elogio, manda também, que nós vamos gostar. Né? Teve um aqui que eu esqueci de notar, que é o Manuel, ele é lá de Goiânia, e ele está preocupadíssimo que o Goiás já está na degola para a Série C. Ele falou, vocês não falam nada aí não, mas pelo amor de Deus. Mas mudou o treinador. Mudou. Buscaram o Galber Ramos de novo para salvar o time? Não. E o Curitiba buscou o Jorginho. Tá complicado. Agora, né? Foi a vez do senhor, agora tem flechada aí? O Manuel Vilaça tem. O Manuel Vilaça para o professor Bosco, e também o Ronaldo, aproveitar e já fazer as duas perguntas. O Manuel está perguntando para você, seu Fluminense, hein? Já jogou a toalha? E o Ronaldo, professor, cai na real, professor. Fluminense está acabando com as nossas alegrias. Ô timinho ruim. Esse é torcedor do Fluminense, o Ronaldo. O espiritismo... o espiritismo diz o seguinte: se você não aprender por amor, vai aprender pela dor. O Fluminense tinha um treinador chamado Fernando Diniz e houve um desgaste na relação e o time acomodou. Botaram o Mano Menezes lá, que é um tirano. Só que o efeito Mano Menezes é um mês. E já acabou o efeito. Hoje, contra o Grêmio, ele cai. Será, professor? Cai. Eu vou assistir o jogo. O Mano Menezes cai. Eu vou assistir o jogo. Porque o Fluminense, ganhou 4 jogos de 1-0. Não melhorou em nada. Perdeu para o Juventude porque ele mexeu errado.
botou o time errado. Perdeu pro Grêmio, ele mexeu errado de novo, trouxe o Grêmio para cima, tirou o único jogador que estava jogando bola, Ele tirou. tirou. Isso é mal de treinador. Não, Retranqueiro. não, ele bota 10 volantes no jogo. Mexe errado. Se ele pudesse, ele botava, tirando os 2 zagueiros, mais 8 volantes. Era um Fórmula 1 completo. Então, eu acho que o Fluminense, o Diniz não acertou com ninguém, mas deve voltar. mais 15, 20 dias o Diniz volta. Será que a minha previsão vai dar certo? Então, o Fluminense é isso mesmo. O Fluminense tinha o Nino, o André, o Arias e o Cano. O Cano parou de fazer gol, o Arias foi para a seleção, o André machucou e o Nino foi vendido. Tirando isso, tinha o Ganso. Os outros jogadores são muito fracos. Mas Entendeu? o Ganso, vamos tirar o chapéu pro Ganso, que ele é muito elegante. Está correndo, está jogando. Ele está jogando e ele chama a responsabilidade. Agora, um que eu achei que ia chamar a responsabilidade mesmo, 2 até, né? Que é o zagueiro lá, o Thiago e o Marcelo, né? Que o Marcelo entrou em 2 segundos depois, ele já foi o Marcelo tem um problema de ter jogado na Europa. E deixa eu falar. Aqueles jogadores, todos que jogaram na Europa e voltaram velho para o Brasil, todos são bichados. Tem que jogar um jogo a cada semana, entendeu? O que foi feito do Felipe Melo? Felipe Melo estava machucado, recuperou, mas o Mano não mexe no time que acertou. Eu concordo com ele. Ele não pode tirar o Thiago e o outro, o zagueiro lá, os 2 Thiago, né? Um é Thiago Silva. Xavier? Não. Um é Thiago Silva, o outro é Thiago Santos. Thiago Santos. Então deixa os 2 Thiago, porque estão bem. O time tomou gol, não foi culpa deles. Os 2 laterais fraquíssimos. O volante, aquele Martinelli, com 10 minutos ele já está cansado. Eu nunca vi um jogador de 20 anos com 10 minutos cansado. É o único no Brasil que Será tem. que não é o número de jogos, professor? Não, é isso que eu falei. É um cara que está esgotado. Ele tem que ter umas 2 semanas de reposição, de treinamento, etc. O Lima é um bom jogador. O Martinelli é um bom jogador. O André é craque. O Arias, o Ganso. E aí veio o Serna, veio aquele outro lá, o Bernal, mas ainda estão entrosando. Quer dizer, o Fluminense tem 6 jogadores, cara. Com 6 jogadores para você disputar um campeonato de 38 rodadas, disputar a Copa do Brasil e disputar a Libertadores, o Diniz foi um santo, cara, fazer aquele time campeão. Mas deixa eu só perguntar aqui agora, vamos mudar o rumo agora, vamos falar aqui do nosso Distrito Federal. A Série B lá, o Santos, nós vamos falar da Série B. Nós já falamos aí, o doutor já falou tudo que tinha falado da Série Santos, você já falou do Fluminense, que é o campeonato brasileiro em si, né? Uhum. E então vamos falar aqui do nosso canto aqui, do nosso recanto, que está eu quero fazer uma observação. O espaço do paraíso, Você ia falar o seguinte, aqui do nosso... Por favor, presidente, por favor, não faça referência ao Distrito Federal como sendo um quadradinho. Não, quadradinho não. Não, peraí. O Distrito Federal não é um quadradinho como a imprensa tem falado. Ele é um quadrilátero. Ele é um retângulo. Um quadrilátero porque ele tem uma partezinha um pouquinho mais comprida. Agora, a imprensa, eu não sei por que todo mundo está chamando de Distrito Federal de quadradinho. É porque o rapaz lá da Ceilândia, aquele que fazia o DFTV Curiosidades, nunca tinha tido aula de geometria e confundiu quadrados com retângulo. Não é possível. Fica aqui. Aí jornalista também é tudo. Todo mundo, professor. Todos estão falando. Mas jornalista é da área de humanas, não tem obrigação de saber. Isso é elementar. Tem que informar direito. Um cara é da área de artes. Ele tem a retaguarda. Um cara é da área de artes, o cara que fazia o programa, e o jornalista é da área de humanas.
humanas, ninguém Pois sabe é. nada de geometria A primeira vez Pois que é, mas eu eu vou estou defender. falando a respeito disso. Mas eu vou defender aqui os jornalistas, porque atrás da notícia que ele dá, ele pode não ter conhecimento, mas tem o editor, tem o pesquisador, O tem editor aquele que, também não conhece nada. aí sim, o editor, então ele errou, mas o jornalista, a função dele tá um ponto aqui, vai julgando, E ainda vou além, vai julgando. ainda vou além, presidente. Alguém pode querer ainda dizer o seguinte, mas Wilmon, nós não estamos falando quadradinho, nós estamos falando quadradinho. Qualquer que seja, o quadradinho vem de quadradinho, amigo. Isso. E o Distrito Federal não é um quadradinho. E o doutor, ele é E um o quadrilátero. Ou um quadrilátero. retângulo. Ou, se quiser uma coisa mais aproximada, é um retângulo. É só pegar o desenho e ver. Não tem dúvida nenhuma. Até meu neto de 4 anos sabe o que é um quadrado e um retângulo. É porque ele tem aquele joguinho de forma, né? É. Bota o losango, bota o Isso, quadrado, bota o exatamente. retângulo, bota o triângulo. E o doutor é detalhista, ele nem gosta de falar o estádio Mané Garrincha. Tem gente, Estádio Nacional. tem gente copiando aí. Tem. Eu estou vendo muita gente falar Estado Nacional de Brasília. Não tem nada a ver com o Mané Garrincha. Estado Nacional de Brasília, Mané Garrincha. Né? Eu não uso o Mané Garrincha. Para mim, é Estado Nacional. Para mim, esse nome é Estádio fantástico. Nacional. Agora, Estádio doutor, Nacional, estádio vai, fala aí. Eu queria brasiliense. Vai para a série C ou não? Antes o professor quer falar alguma fala aí, coisa. né? Eu gostei muito do senhor ter falado isso aí, doutor, porque primeiro o senhor é referência como advogado em vários tribunais, etc. Não é, né? Deixa eu falar o currículo todo. E eu também eu tenho uma bronca com isso, você ficar fazendo coisa errada e ensinando para os outros coisa errada, cara. Nada, não pode. Não pode. É Estádio Nacional de Brasília. Aí, problema a gente está falando sobre... Quadradinho, não é quadradinho, não. Coisa nenhuma. Será que isso aqui é um quadradinho? Será que é? Ele só seria um quadradinho se fosse daqui para lá, ou daqui para cá, ó. Daqui para cá é um quadrado. Aí sim. Nem um campo de futebol é quadrado. Agora o e quero ir além. Eu trabalhei num órgão de governo federal, encarregado. Eu falei que ex-juiz é brincadeira, viu? Porque o doutor foi muito mais além do que isso. Eu quero só dizer o seguinte, que... É chato. Senão as pessoas ficam pensando que a gente fala as coisas aqui para... Às vezes o telespectador é mais humilde e tal. Eu quero só dizer o seguinte, que eu trabalhei num órgão federal, tive o privilégio, foi uma das melhores coisas profissionalmente que aconteceram na minha vida. Pois bem, lá, inicialmente, eu tive um chefe que trabalhava na área de cartografia. Daqui a pouco eu falo. Da cartografia. Então, ele era o meu chefe, e depois, posteriormente, eu tive o privilégio de ser o comandante daquele senhor e mais 25 pessoas. Pouquíssimas vezes, ou quem sabe, teve um outro depois. Pouquíssimas vezes eu conheci pessoas com uma personalidade, com caráter daqueles. Pois bem, sabe quem foi esse senhor? Ele foi um dos responsáveis pela medição do quadrilátero no Centro-Oeste, que foi ser o Distrito Federal. Missão Cruz. Ok? Então ele foi aquele do Teodolito. Sabe o que é Teodolito? Tinha um amigo que trabalhava com isso na Amazônia. Pois é, ele foi um dos medidores do Teodolito, do quadrilátero que resultou no Distrito Federal. Então não tem nada a ver com quadrado. Com quadrado. Pelo amor de Deus. E o brasileiro? Vamos lá. E o brasileiro? Dito isto,
E o brasileiro do programa? Vai ter calendário ano que vem ou não vai? Eu falo que não. Por quê? Todo mundo quer saber por que o professor acha que o brasiliense não vai para a seleção. A direção não vai para a seleção. Cuidado, professor. A direção do brasiliense não tem interesse. Eu falo mesmo. A direção do brasiliense não tem interesse em subir o brasiliense para a Série C. E vai ficar sem calendário? Não sei o que vai acontecer, não. Pode fazer uma equipe e ficar viajando pelo Brasil, fazendo amistoso. Doutor, eu acho que o brasileiro vai vencer nessas quartas de final. Ele vai enfrentar o Retrô. Só precisa de 2 vitórias. Exatamente. 2 passos do paraíso. Ele A vai Rede Globo enfrentar... já cantou isso em 2014. Estou a 2 passos do paraíso. Aí tomou de 7 da Alemanha e de 4 de 3 da Holanda. Tomou 10 gols em 2 jogos. Eu acho, olha, o meu pensamento, deixa o achismo de lado. Deixa o achismo de lado. Eu penso que o brasileiro vai enfrentar o Retrô, é a próxima partida do brasileiro. Depois vai receber o Retrô aqui no Cerejão. No Cerejão. E eu imagino que o brasileiro se passa, viu, professor? Eu imagino. Por quê? A impressão que a gente tem, contrariando um pouco a sua previsão, para contrariar o Gils, contrariando o passado pregresso do brasileiro. A impressão que a gente tem é que o brasileiro está jogando com vontade de jogar, de ganhar. Não é? Eu vi parte do primeiro jogo. Pois é. Ele ganhou, nada mais. Olha só, o Brasil de Pelotas disputa o campeonato gaúcho de primeira divisão. Foi o 7º ou 8º do campeonato gaúcho. Então, 7º ou 8º do campeonato gaúcho de primeira divisão, de professor. 12 times. Tá bem? E ele empurrou 5-0. 9-1. 9-1. O agregado, sim. O agregado deu 9-1. Então, eu acho que o brasileiro vai passar. Eu penso que o brasileiro vai passar. E aí sim, pelo menos teremos um time na Série C no ano que vem. Vamos aguardar. Eu até acho também que vai passar, porque se não houvesse interesse aí dessa equipe chegar à Série C, já teria acontecido aí em jogos passados. Ficar livre, pensar todo mundo de férias e pensar no ano que vem. Mas eu acho também que a pressão aqui dos torcedores e algumas entidades políticas aqui do Distrito Federal está começando a exigir um clube brasiliense nessas divisões superiores. E isso aí está caindo no colo do brasiliense, que pode estar aproveitando essa grande chance e começar a levantar. Agora, lá na Série C, ou ir para B ou A, aí já é outra... Na verdade, um outro momento. Um outro momento. Eu acho. Mas até na Série C, eu acho que vai depender dos clubes que estarão integrando a Série C. A Série C. A formação do elenco do Brasiliense para enfrentar a Série C. Eu penso tudo isso aí, doutor. Então, mas eu tenho um negócio, doutor. Ele vai enfrentar um time que é marrento. Eu penso assim. Esse Retrô é marrento. É o 4º time de Pernambuco. É o 4º time de Pernambuco. E olha aí, esse time não apareceu. Não apareceu, não foi agora? Não, 10 anos já. Isso aí. Tem mais de 10 anos já. O ano passado ele foi até a 4ª fase da Copa do Brasil. Se ele está aqui brigando com o brasiliense, se o senhor for olhar aí os times que ele tirou, é time forte também. Então agora a gente fica na dúvida, é o seguinte, se o brasiliense vai ter realmente aqui bala na agulha. O que eu quero falar é que o funcionário do Zezinho, acho que ele está recolhendo o boi. apartando as vacas, né? Apartando as vacas para o leite. Acho que está
para o leite, para tirar leite amanhã. Ai, boi! Viu? Mas para formular minha opinião, eu sempre falo o seguinte: não adianta, e o Luiz Esteves já estava fazendo isso, ele já percebeu isso, porque ele botou a filha dele no Samambaia, botou outra pessoa lá no Ceilandense, já está no Brasiliense. Enquanto o Brasiliense for só ele, o time aqui do Distrito Federal, não adianta ele mudar de divisão. Não, vai continuar a mesma coisa. O que aconteceu com o futebol goiano que fez o futebol goiano crescer? O futebol goiano era basicamente Anapolina e Goiás. Hoje tem Atlético Goianiense, Goiás, Atlético, Vila Nova, Aparecidense e os times do interior. Goianese. Não, os times do interior, né? Aqui tem o Anápolis, aí tem o craque de vez em quando faz um time. No Mato Grosso, era o misto com X, o misto com S, o Operário, aí surgiu o Dourado. Entre eles, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, aquele negócio todo lá, se fortaleceram. Surgiu o Cuiabá. Aí, o que acontece? Você sozinho, não dá para você manter um time sozinho, cara. Ele tem que ter adversários. Lembra quando a Rússia quebrou? Os Estados Unidos quebrou 10 anos depois. Porque não tinha mais adversário, cara. Isso é verdade. Então, a minha tese é que enquanto o Brasiliense não tiver adversário aqui em Brasília, pode falar o que quiser. O Ceilândia junta os pedaços lá, faz igual uma Fênix e ganha um campeonato a cada 5 anos. O Gama ganha um a cada 7 anos e o Brasiliense ganha 3, 4 nesse período. Entendi. Então, enquanto o Brasiliense não tiver adversário, ele não adianta mudar de categoria. Mudar de fase. Você falar alguma coisa, Vamos baseado nisso que eu ia falar, só fazer uma indagação. E o Cuiabá, que disputou 2 campeonatos passados, 22 a 23, com excelente equipe, e o Cuiabá está lá no finalzinho. O que teria acontecido com o Cuiabá? Desgaste. Grupo desgasta, doutor? Desgaste. É aquilo que ele está falando. O Cuiabá hoje é sozinho lá. Então não tem adversário. E aí, para manter lá em cima, precisa ter sangue novo. Tem uma outra equipe também que vai para a Série C. Mas ela, na minha forma de ver, essa equipe, ela teve um baque daquele que não acontece com qualquer equipe de futebol, que é Chapecoense. A Portuguesa também, né? O que aconteceu? Mas a Portuguesa foi um problema. Não, a Portuguesa foi destruída por causa daquele negócio do Everton para não derrubar o Flamengo. Exatamente. Mas eu achei um absurdo, porque a Portuguesa e o América fabricavam jogadores para o futebol brasileiro de excelentes categorias. Desculpa aí, Gilson, passar também. Tá? E a Chapecoense estava indo disputar a final da Copa Sul-Americana. Então, certo ou errado o que eu vou falar, eu acho que eu penso que a Chapecoense tem um grande motivo para a situação em que ela está, porque foi uma coisa impressionante. Você perder praticamente todos os jogadores. Doutor, não sei se o senhor lembra. Quando o Fluminense caiu para a segunda divisão em 93, 94, por ali, o Fluminense deu todo o juvenil para o Bragantino. Quem foi o campeão brasileiro? Exatamente. O Bragantino. Entendeu o que aconteceu com a Chapecoense? Então, mas aí eu vou citar 3 aqui, ó. Gestão.
E agora, mais recente, perdeu o presidente, ou um pouco mais atrás, perdeu o presidente da equipe da Chapecoense. E vai, pelo andar da carruagem, vai cair para C. Vai cair para a Série C. Lamentavelmente vai cair para a Série C. O Botafogo de Ribeirão Já Preto, tá o América, Botafogo de Ribeirão Preto, América, São Caetano. Aqui o pessoal Bangu. Olha o pessoal que está lá embaixo. Ituano, Chapecoense, Brusque e Guarani. Então, o Atlético Goianiense conseguiu ganhar uma. Deixa eu te falar, na Série B, eu errei, né? Eu falei 8 times do interior de São Paulo, tinha 7, né? Eu não tinha contado o Santos. O Santos, ele faz parte do quadrilátero de aço ali dos 4 grandes, mas ele é do interior. Do interior. Bom, meu amigo, com isso aí, meu amigo Gilson, o pessoal que participaram aqui com a gente. João Paulo, né? João Paulo, aqui também o Manuel, a Solange. Foi bom vocês participarem, que gerou assunto aqui para nós. Então você, meu amigo que está aí do outro lado aí, manda seu recadinho. Embaixo aí está o meu WhatsApp, você pode mandar para o meu WhatsApp mesmo, ou pode mandar via YouTube lá nos comentários. A maioria está mandando para o meu WhatsApp, está cheio. Tá bom. Isso é bom, mas pode mandar que nós vamos discutir aqui. É bom demais. De vez em quando manda. É bom demais interagir aqui com vocês. Vambora? Vambora. E só para terminar, já está. O cara fez o gol do Botafogo, fez o chorinho. Só que o cara fez o 4º gol, saiu fazendo o cheirinho. E olha que o Tiquinho Soares lá não marcou, hein? E eu continuo com aquela frase minha, eu só torço para 2 times. O Fluminense ganhar e o Flamengo se lascar. Doutor, obrigado. Vamos embora. Muito obrigado aos internautas, obrigado. Já estamos aqui já escurecendo e daqui a pouco essa nossa brincadeira, que nós chamamos de Tribuna do Esporte, estará no ar, tá bem? Então, mande para cá as observações, eu tenho certeza que nós vamos responder todas elas. Muito obrigado mais uma vez, e obrigado, presidente, obrigado, professor. Doutor, é um prazer. Obrigado, doutor. É um prazer estar com você, viu? Se o pessoal conhecesse o histórico do nosso presidente aqui, todo dia mandava 1000 parabéns para ele, porque o homem tem história na TV brasileira. Não é o Silvio Santos, não, mas chega quase perto. Mas já trabalhei na emissora dele. Né, Dudu? Eu até tinha preparado aqui a nossa churrasqueira para sexta-feira. Alguém aqui vai fazer aniversário e a gente quer dar os parabéns já antecipados para o senhor, porque não vai dar para a gente comemorar com o churrasco. Com a questão porque, da minha nora, questão familiar e que não veio o caso, mas a gente já deixa aqui os parabéns para o senhor, que o senhor tem aí mais 76 anos, que o senhor tem aí mais 200, tá bom, né? Com essa cabeleira toda, parece uma líder longe, cara. Morreu ontem, você viu? Então, parabéns. O cara pôs uma foto lá, pôs uma mulher, do lado pôs o Mick Jagger, do outro pôs o Alain Delon. Eu vi. Aí o cara escreveu lá, vai ser Mick Jagger, do outro lado tá o Alain Delon. Não tem jeito. Então, obrigado, parabéns. Obrigado mais uma vez. Parabéns, doutor. Obrigado. Obrigado, tá bem? Semana que vem estaremos aqui já aos 76 anos. Eu quero dizer igual o Olavinho Drummond lá em Araxá. Obrigado, obrigado, obrigado.